após dia, te amo mais. E hoje te amo ainda mais. Que possamos sair daqui nessa tarde amando ainda mais o Senhor. Louvado seja Deus. Aline. Amém. Oi, amadas. Boa tarde. Eu estou animada. Vou mentir para vocês, não. Eu estou bem animada. Vocês estão também? Ah, então tá bom. Como é que está o destralhe? Porque nós já tivemos uma conversa sobre isso. Ah, primeiro, quem estava aqui na primeira palestra? Na nossa primeira conversa sobre destralhe? Ah, então tem uma quantidade boa que não tá. Quem não estava? Levanta a mão. Na nossa primeira conversa. E vocês vão ter que assistir o primeiro vídeo. Vocês vão ter que assistir. Nós vamos mandar o link para vocês vão assistir o primeiro vídeo. Nós vamos dar uma passada aqui, mas bem rapidinha. Então, vocês vão ter que assistir o primeiro vídeo. E quem estava aqui na primeira palestra, nossa primeira conversa sobre isso, me conta, como é que anda o destralhe? Quem já chegou em casa, aquele dia já deu uma destralhada? Parabéns, Saron. Olha aí, ótimo. O espaço está ficando beleza? Glória a Deus. Amém. Começou. Já alguns passos foram dados. Glória a Deus. Bora dar uns passinhos a mais hoje, gente. Bora dar uma mergulhadinha mais funda hoje. Abram suas Bíblias, quem estiver com a Bíblia aí, e a Clarissa. E a Clarissa, por favor, coloque para a gente Mateus 6, do 19 ao 21, por favor. A minha está na versão NVI. Por favor, Clarissa. E quem puder, abre a Bíblia. Mateus 6, do 19 ao 21. Amém? Quem já pegou, quem já achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém? Então, vamos lá. Isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Fechem seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, primeiro, obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor já preparou esse momento. Obrigada porque o Senhor vem preparando os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. E eu quero te pedir agora duas coisas, Senhor. Primeiro, que eu não tenho nada para entregar para essas mulheres. Tudo que elas precisam está no Senhor. Então, primeiro, eu peço que o Senhor me faça um canal, Senhor, aberto, para que, quando eu abrir a boca, que seja o Senhor falando para essas mulheres. O Senhor é o único que tem o poder de acessar o coração de cada uma de nós. Então, faça isso nessa tarde, Senhor, e gere em nós a transformação que só o Senhor pode e sabe fazer. E a segunda coisa, Pai, que eu quero te pedir e entregar nas suas mãos agora, são essas mulheres que estão aqui. Porque o fato de estarmos aqui significa que nós entendemos que precisamos melhorar, Pai. Então, seja conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo hoje nos ensine a sermos melhores, a brilharmos o Seu brilho, Pai, também nas nossas casas, nos ambientes onde estamos, porque o Senhor é um Deus de ordem, então nos ajuda a melhorar nesse quesito, Pai. Eu te peço e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. É você que vai passando aí, né? Tá. Então, pode começar lá para a gente os nossos slides, Clarissa, por favor. Vou fazer uma passada, mas muito rápida, no nosso primeiro, tá? Só para relembrar aqui o que a gente conversou na nossa primeira conversa sobre destralhe. A gente falou sobre... Cadê? Põe lá para a gente, por favor, Clarissa. Vou falando, viu? Esse é o primeiro
Esse é o primeiro de todos, né? Tá, então, antes da gente dar uma relembrada, é sempre bom falar de ordem. Porque quando a gente fala de ordem, a gente está falando de um atributo do Senhor. E a gente precisa brilhar o brilho do nosso Senhor. E a gente vê na palavra vários momentos que esse atributo do Senhor é mostrado. Que a ordem do Senhor é mostrada. Por exemplo, quando Ele cria todo o universo, quando Ele cria tudo, é uma ordem. Ele vai por categorias, não sei se vocês perceberam, é por categoria. Tem no dia 1, é isso aqui. No dia 2, é isso aqui. No dia 3, tem uma ordem. Tem uma categorização ali. Não é na bagunça. A forma como Ele sustenta o universo, a gente até comentou isso aqui há uns dias atrás, há um tempo atrás, a gente conversou sobre isso aqui no local. O que seria de nós se o Senhor esquecesse do sol nascer um dia, ou do sol se pôr? Ele é perfeito. Ele é um Deus de ordem. E nada sai do controle dele. Ele não erra em nada, em nenhum dia. Então, ele mostra a ordem dele, ele mostra esse atributo dele também na forma de sustentar tudo, de fazer o universo funcionar. Lá em 1 Coríntios, a gente vê a ordem de Deus, as ordenanças de Deus sobre a ordem no culto, sobre a ordem de essência no culto. Lá em 1 Coríntios 14 fala sobre isso. E aí a gente vê que essa ordem, que toda a ordem que o Senhor estabelece para o ser humano é para proteger o ser humano. É para cuidar do ser humano, é para o bem do ser humano. Então, tudo que o Senhor nos manda fazer com ordem é para o nosso bem. Então, essa chavinha a gente precisa virar. É para o nosso bem. Não é para ser um peso. É para o nosso bem. Então, o nosso Deus é um Deus... Pode passar, Clarissa, por favor. Então, o nosso Deus é um Deus de ordem. Falar de ordem é falar de um atributo do nosso Deus. Então, é sempre bom a gente falar disso e melhorarmos. É sempre bom nós melhorarmos nisso. Então, rapidinho recapitulando. Na primeira palestra, a gente falou sobre o que é destralhar. Destralhar, resumindo, é simplificar a vida. E a gente falou sobre quando é necessário... Pode ir, Clarissa, essa vai passar bem rapidinho. Se quiser me dar um negocinho que eu apertando, você me fala que eu vou apertando. E a gente falou do porquê destralhar para simplificar a vida, mas nós falamos de 3 pontos aqui. Gente, abre um parênteses. Esse, como eu disse, eu vou passar bem rapidinho, porque é recapitulando. Mas depois a gente pode liberar para vocês o link desse dia aí que vocês vão ver com detalhezinho, tá? É só porque nós temos muito para falar na frente. Então, esse eu vou passar rapidinho. Mas vocês podem assistir o vídeo da nossa primeira conversa sobre destralhe. E aí a gente falou de 3 perguntas: o porquê, o que e o como. Por que destralhar? O que... Peraí, desculpa. Não. Pareceu que eu fiz assim para você, né? Foi pegadinha agora, Clarissa, desculpa. O porquê, vou falar para cá. O porquê destralhar, o que destralhar e como destralhar. Pode passar, Clarissa, por favor. E aí tinha umas perguntas para ajudar as pessoas que têm dificuldade de destralhar. Isso, quem quiser pode ir fotografando. Fizemos ali algumas perguntas para ajudar vocês. E aí, isso aqui eu não falei na primeira, então eu vou falar rapidamente, porque é um ponto legal da gente saber também, que é a categorização. Aline, destralhei minha casa, não tem dificuldade, destralhei. Qual que é a próxima etapa? Porque a gente comentou, na conversa passada, que o destralhe é o primeiro passo para a gente ter uma vida organizada, para a gente ter um ambiente organizado. O primeiro passo é destralhar. E para tudo, para economizar energia, para economizar tempo, para tudo. A primeira coisa é destralhar, porque a gente não tem como a gente organizar no excesso, no acúmulo, sem espaço. Então, a primeira coisa é destralhar. E o segundo passo, que vem depois do destralhe, que eu gosto de comentar também, porque pode ser útil para vocês, é a categorização. O que é categorizar? Vou dar um exemplo clássico aqui. Quando vocês vão no supermercado, para vocês entenderem o que é categorizar. Quando vocês vão no supermercado, vamos supor, vocês vão comprar sabão em pó e amaciante. Eles ficam perto ou eles ficam em corredores longe um do outro? Fica próximo. Então, geralmente é o quê? É o corredor dos produtos de limpeza, não é? Corredor de higiene, corredor... Isso para quê? Para o cliente poupar tempo mesmo e energia. Já pensou? Vou pegar um sabão em pó e um amaciante. Aí, se o amaciante está lá de um lado, aí eu tenho que ir lá pegar e depois eu tenho que correr para ir lá pegar o sabão em pó. Então, eles fazem isso para facilitar a vida do cliente mesmo. Para ordem. E a ordem faz o quê?
economiza tempo, energia. Então, isso é categorizar. Aline, como é que eu faço isso na minha casa? Vamos lá. Vamos pegar o fogão, exemplo. Você está aqui no seu fogão, faz conta que isso aqui é meu fogão. E aí, os utensílios que eu uso no fogão, eu posso deixar? Quer dizer, pode, se quiser, pode. Mas convém que eu deixe eles na gaveta lá do outro lado da cozinha? E aí, toda vez que eu preciso pegar uma coisa, eu venho cá, ponho aqui. Tum. Não. Para economizar tempo e energia, até braçal mesmo, o que eu faço? Tudo que eu trabalho aqui, eu coloco perto, acessível. Tudo que eu pego sempre, que eu uso com frequência, eu vou colocar numa altura média aqui, ó, que eu pego sem precisar abaixar demais, sem precisar subir na cadeira. Então, categorizar é você separar por grupos e colocar e distribuir de forma funcional mesmo, pensando no seu dia a dia. Organização hoje, gente, tem muito a ver com funcional, com ser funcional. Não é nem tanto com estética. Já teve um tempo que a organização, que o principal da organização era estética, era ficar bonito. Hoje, não. Na vida que nós estamos, a pessoa pensa, quem vai organizar pensa, não, tem que ser funcional. Então, a categorização é isso, é deixar o espaço mais funcional. É um lugar que eu vou acessar de forma mais rápida, sem muito esforço, sem demandar muito tempo. Por exemplo, sei lá, academia. Aí eu vou colocar as blusas de academia de um lado, aí as calças na outra gaveta do lado de cá, e o tênis aqui. Para economizar um tempo e energia, o que eu faço? Já coloco tudo num lugar só, numa porta só. Tá, então aqui é a minha caixa, por exemplo, né? Lá em casa eu ponho em caixa. É a minha caixa das roupas de academia. Então ali, ó, vou para a academia, tirei a caixa, já separo a roupa todinha da academia, pronto, voltei, acabou. Isso economiza tempo e energia. Isso é categorização, ok? Passada rápida, para a gente ir para o próximo, mas deu para entender um pouquinho do que é isso? Que é o próximo, que é o passo seguinte do descarte. Mas vamos lá. Agora nós vamos entrar no ponto de hoje, que é o destralhe inteligente. Aline, o que é isso? Destralhe inteligente. Gente, para quem não me conhece, eu nem me apresentei, mas acho que é porque a maioria aqui me conhece. Mas assim, caso tenha alguém que não me conhece, meu nome é Aline Venturim, a pessoa voltando agora, recapitula, rebobina. E desde que eu comecei, teve um tempo que eu comecei a buscar conhecimento nessa área de personal organizer. E aí fiz o curso, né, fiz a formação em personal organizer. E aí, comecei a trabalhar com isso, achando que ordem era ambiente, e ponto. Só que aí eu comecei a me deparar com 1, 2, 5... E aí foi só aumentando o número de pessoas que chegavam para mim e falavam assim, Aline, não consigo, eu sei, eu entendi a técnica, eu aprendi a técnica, entendi o método, mas eu não sei o que acontece, não vai, eu não consigo. Ou então, tinha gente que era assim, conseguia, fazia, destralhava, dava, sei lá, 1 mês, tudo cheio de novo, estava tudo bagunçado de novo. E eu falava, gente, mas esse negócio não está certo. Não está certo esse trem, ué. Como é que a gente organiza, como é que a gente aplica uma técnica, aplica um método e pouco tempo depois está tudo desandado de novo. Ou então, às vezes, nem consegue dar o passo de tirar, de destralhar, sendo que tem o conhecimento, tem a técnica, tem o método. Aí eu comecei a observar que organização nem sempre não tem a ver só com técnica ou com método. Organização, muitas vezes, é uma resposta emocional ou até neurológica. Aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro reflete lá fora. E vice-versa. O que está acontecendo lá fora também vai interferir aqui dentro. Certo? Então, é tudo uma coisa só. A organização, muitas vezes, não vai ser uma questão de técnica ou de método. Vai ser uma questão de resposta, de reflexo do que está fora, do que está dentro. Então, eu falei, não, nós vamos ter que mergulhar mais fundo nesse negócio. Nós temos que entender por que não está dando certo. E aí, eu quero pausar aqui agora e fazer uma pergunta para vocês.
Hoje, mulher, precisa responder não, porque eu respondo só para você, tá? Hoje, a sua casa está desorganizada ou o seu cérebro está sobrecarregado? Ou os dois. Vamos falar hoje sobre um destralhe, sobre o que a bagunça da sua casa tem a ver com o seu cérebro. E vice-versa, o que o seu cérebro tem a ver com a bagunça da sua casa. Porque a gente precisa usar o nosso cérebro a favor, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver o que a bagunça faz no nosso cérebro. Vai lá, Clarissa, por favor. Gente, o que a bagunça faz com o seu cérebro? Primeiro, sobrecarga. A bagunça sobrecarrega o nosso cérebro. Por quê? O excesso de estímulo, o ambiente cheio, vai gerar excesso de estímulo. E o meu cérebro precisa filtrar tudo. Tudo que ele está vendo, ele tem que filtrar. E isso aumenta o cansaço mental. Se eu fico mais cansada mentalmente, eu vou ter mais ou menos foco? Menos foco. E aí eu fico com uma constante sensação de não dei conta. Sabe aquela sensação constante? Ai, não dou conta. Nossa, não dei conta. Nossa, tinha que ter feito tanta coisa, não dei conta, não dei conta, não dei conta. Então, primeira coisa, sobrecarga mental. Segundo, cortisol e estresse. O nosso cérebro, quando está tudo bagunçado, o nosso cérebro fica no estado de alerta constante. Lembra que a gente falou, quem estava aqui na nossa primeira conversa sobre destralhe, lembra que a gente falou que o excesso de objetos no nosso ambiente interfere diretamente na nossa mente? A gente deu exemplo de mesa cheia, quando você vai trabalhar, e você chega e a mesa está toda bagunçada. O rendimento e a produtividade não é diferente de quando você chega e organiza o ambiente para começar a trabalhar? Não é diferente? Então, tudo isso vai deixando o excesso de coisas, vai deixando o nosso cérebro em estado de alerta constante. Uma sensação de urgência o tempo todo. A gente fica mais irritada e gera ansiedade leve crônica. Agora, presta atenção aqui nessa palavrinha. Crônica. Ansiedade leve, aí você pode pensar, leve, tá suave. Só que é crônica. E essa palavra, tem um perigo morando nessa palavra. Aquela coisinha ali, ó, todo dia, sabe? Ah, é pequenininho, tá, mas todo dia, o tempo todo, ansiedade pequenininha, o tempo todo. Chega uma hora que o cérebro, buf, não aguenta. E é o que acontece quando a gente está num ambiente bagunçado. Outra coisa, fadiga de decisão. Cada objeto é uma microdecisão. Tudo que você olha, sabe aquela coisa assim, nossa, eu tenho que resolver isso aqui. Nossa, isso aqui, será que eu uso? Será que eu dou? Será que eu passo para frente? Será que isso aqui dá para consertar? Excesso de microdecisões. Isso vai roubando energia. Eu não sei se vocês já ouviram, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui também, um exemplo que é famoso, assim, que é do Barack Obama. Quando ele estava na presidência, ele, sabendo disso, sabendo dessa questão das microdecisões, como que isso rouba energia mental, e ele, como presidente, ele precisava tomar decisões grandes. E ele sabia que tendo conhecimento da neurociência, ele sabia que quanto mais decisões pequenas ele tivesse que tomar, quanto mais ele pudesse eliminar, vamos dizer assim, de decisões pequenas, mais energia mental ele ia ter para tomar as grandes decisões. Então, ele queria eliminar essas pequenas decisões do dia a dia, e aí ele criou uma espécie de um uniforme pessoal. Então, ele só tinha 2 cores de terno para trabalhar. Era cinza e azul marinho, se eu não me engano, e 2 cores de camisa, branca e azul claro. Aí, gravata, acho que ele variava um pouquinho, mas terno e camisa, era 2 cores de cada, e era aquilo ali que ele tinha. Então, ele não ficava variando, porque ele sabia que, de pouquinho em pouquinho, quando chegasse no momento que ele precisaria, e como presidente, tomar grandes decisões, importantes decisões, então, ele fala que tudo que ele podia eliminar de pequenas decisões no dia a dia, ele ia eliminando, para evitar isso. Pode passar, Clarissa, por favor. Então, amadas, destralhar não é tirar coisas da casa somente.
Destralhar também é tirar peso do seu cérebro. E a gente precisa, sabe, amadas, ir virando essa chave. Vocês vão entender por quê, que já já nós vamos falar disso. Mas são chavinhas que a gente precisa ir virando. Nossa mente sendo renovada. A gente precisa ir virando chavinhas. Então, essa aí é uma delas. Ó. Destralhar não é tirar coisa da sua casa. Não pensa assim, vou tirar coisa. Não, você vai tirar peso do seu cérebro. Tá? Pode ir, Clarissa. Aline, mas é difícil demais, Aline. Nossa, abrir aquele armário e tirar, dói. Eu sei que tem hora que dói mesmo, eu sei. Nós vamos falar aqui agora de possíveis motivos que dificultam esse processo de destralhe. Alguns dos motivos, dos possíveis motivos que a neurociência aponta. Só que antes de falar deles, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já me ouviu fazendo essa pergunta antes não responde não, tá? Deixa as outras responderem. Antes da gente falar desses pontos ali, que a gente vai falar agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Digam para mim, qual é, quando você vai fazer um destralhe lá do seu guarda-roupa, da sua casa mesmo, tá? Você vai destralhar sua cozinha, seu guarda-roupa, irmã Rosinha. Qual que é a primeira coisa que a senhora tem que ter? Qual que é a primeira coisa que tem que ter, que você precisa para destralhar? Tem um negócio que você precisa antes. Decidir, ainda não é. E eu estou falando de coisa prática mesmo, viu? Estou falando de coisa prática. Na prática, peraí, eu vou ali destralhar meu guarda-roupa. Tem um item que é indispensável. Qual que é? Um balde? Não, antes do balde tem um trem que eu preciso. Não, antes. Primeira coisa que você precisa fazer. Antes do saco de lixos. Não dá ideia errada não, Mara. Não dá ideia errada não, minha irmã. Antes de tudo, eu vou entrar no meu quarto, tem que ter isso. Não, mas eu estou falando de coisa prática. Estou falando do mundo físico. Nós vamos chegar nessa parte. Mas no mundo físico mesmo. Mundo material. Tem uma coisa que eu preciso, que tem que ter, para eu começar a destralhar. Irmã Rosinha chegou pé, bateu na trave. Ela falou que tem que ter visão do todo. E o que eu preciso para ver? Mas tem uma coisa que se não tiver, mesmo pondo tudo para fora, eu não vou ver. Eu vou dar uma dica, que agora não tem erro. Não tem erro, com a dica não tem erro, aí vocês vão acertar. Eu preciso que no ambiente tenha essa coisa para eu conseguir destralhar. Seja natural. Luz. É pegadinha, né? Tem como, gente, chegar lá, ó, se tiver tudo escuro, ou de noite, ou tudo fechado, tem como você destralhar se não tiver luz no ambiente? Não. Não tem como você destralhar o seu guarda-roupa se não tiver luz no ambiente. Não tem como você destralhar a sua cozinha, o seu baú, se não tiver luz no ambiente. E não tem como você destralhar a sua alma se não houver luz. E a gente sabe quem é o único que pode colocar luz nisso. A gente sabe quem é o único que pode colocar luz e falar, é verdade, Jesus, enxerguei. Agora eu enxerguei, agora eu vi. Então, amadas, a gente vai falar aqui do que a neurociência aponta como alguns dos motivos para essa dificuldade de destralhar. Só que nós, como mulheres espirituais que somos, nós sabemos que a primeira coisa é acender a luz, é pedir a luz, tá? Porque ele é que vai mostrar, ele é que vai falar. Aline, no seu caso, ó, é isso aqui, ó, a luz. Ele põe a luz. Eu, Jesus, é nisso aqui que eu preciso ser tratada. Aí ele vai chegar para a Leida e falar, Leida, no seu caso, minha filha, é isso aqui, ó, luz. Amém, amadas? Então, primeiro passo, pede a luz, tá? Acende a luz. Aí, pronto.
Com a luz, agora vamos para os possíveis motivos. Primeiro, apego emocional. Às vezes, não é sobre o objeto, mas sobre o que ele representa para mim. O cérebro associa objetos a identidade e memórias. Ah, isso aqui me lembra quem eu fui. Nossa, isso aqui me lembra aquele tempo, vou guardar. Ah, isso aqui me lembra aquela pessoa, vou guardar. Então, às vezes, não é o objeto, mas o que ele representa para mim. A memória que ele me traz, de mim mesma, ou de outra pessoa, ou de outra situação. Outro ponto, sistema de recompensa. Comprar dá prazer imediato? Gente. Nossa, tô estressada, vou ali pro shopping, não é? Tô nervosa, me estressou, vou comprar a roupa. Dá prazer imediato, é ou não é? Desapegar dá prazer imediato? Dá tristeza. Não dá ideia de perda? Acumular dá ideia de recompensa, ativa a recompensa. Descartar parece perda. E o cérebro, lógico, não é bobo nem nada, prefere ganhar do que perder. Então, o segundo ponto é... ia facilitar a nossa vida, né, Lúcia? Eu também acho. Podia ser o contrário, ia facilitar a minha vida. Mas não é. E, terceiro ponto, depois nós vamos falar dos antídotos, tá? Depois nós vamos falar da solução. Agora nós estamos apontando os BOs. Terceiro ponto, medo. Medo. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer segurando o microfone. Vamos lá. Vou explicar para vocês, as mulheres que estão lá com a gente no grupo ouviram isso recentemente. Vou explicar para vocês também. Imagine que isso aqui, vou explicar para vocês uma parte aqui do nosso cérebro, tá? Vocês me ouvem? Vem, Toninha, vem. Vem, faz favor. Vem cá, troca de lugar comigo. Vem cá. Isso, obrigada. Imaginem que isso aqui, nós vamos aprender um pouquinho sobre o sistema límbico. Então, imagina que isso aqui é o nosso cérebro. Aqui é a parte do córtex pré-frontal, que é a parte responsável por raciocínio lógico, tomada de decisão consciente. Aqui, ó, domínio próprio. Nós, mulheres espirituais, domínio próprio. Está aqui na frente. Aqui dentro, escondidinha, pequenininha, tem a nossa amígdala cerebral. Toda vez que eu sinto um medo ou um estresse muito intenso, a minha amígdala é ativada. Uma emoção muito intensa, a minha amígdala é ativada. Quando ela é ativada, ela pode dar uma neutralizada, vamos dizer assim. Ela dá uma enfraquecida aqui, ó. Ela pode assumir o controle por um tempo. Ela não vai assumir total controle, mas digamos que ela dificulta o acesso ao nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de tomar boas decisões. Entendem? Obrigada, Antônia. E aí, quando a gente vai destralhar, muitas vezes a gente sente o quê? Medo. E se eu precisar disso aqui? Não, mas vai que eu preciso. E vai que eu emagreço, quando eu emagrecer, eu perder isso aqui. Não, se eu precisar, esse negócio é caro, se eu precisar de novo. Medo, pronto, ativou. Vou conseguir raciocinar? Tão bem? Não vou. Medo de precisar depois. Então, por isso que a pessoa trava, mesmo sabendo o método. Por isso que, nesses momentos, tem gente que trava, mesmo sabendo o método, mesmo sabendo uma técnica. Porque, como a gente disse, o destrale não é só uma questão técnica. Não é só técnica, não é só método. Às vezes, o destralhe é uma questão de regulação emocional. Isso aqui tem que estar bonitinho, certinho, para que eu consiga tomar boas decisões. Certo? Próximo ponto, identidade e autoimagem. Outro ponto que pega. Minha irmã, o que você tem afirmado sobre a vossa pessoa? O que você tem falado sobre você mesma? Eu sou bagunçada mesmo. Eu nasci assim, cresci assim, morri assim. Eu não tenho tempo para isso. O que você tem afirmado sobre você mesma? Quais são as afirmações que você tem dito sobre você mesmo, sobre a sua vida? Porque o seu cérebro, ele vai fazer de tudo para proteger essa identidade que você está formando de você mesma.
Então, primeira coisa, o que você está falando de você mesma, minha irmã? Tá? Outra coisa, exaustão mental. Quem já está cansado emocionalmente não vai conseguir destralhar. Porque destralhe exige energia, não falei? A gente não precisa raciocinar, tomar boas decisões. Aí tem gente que quer destralhar 8 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, cansada. Aí quer começar, vou aqui decidir o que eu vou tirar e o que eu não vou tirar. Seu cérebro não está funcionando como ele estava funcionando 6, 7, 8 horas da manhã. Não adianta querer forçar, isso é neurológico. Não adianta querer forçar. E tem o ciclo. Pode passar para frente, por favor, minha irmã. Deixa eu ver se eu coloquei ali o ciclo. Não coloquei o ciclo aí, não? Tá, tudo bem, não, pode deixar aí. Pensa nesse ciclo aqui, ó. Estou cansada. Cansada, eu não vou conseguir tomar boas decisões. Então, eu vou acabar acumulando mais. Então, o cansaço vai gerar acúmulo. Com acúmulo, eu vou ter mais estímulo visual. Se eu tenho mais estímulo visual, eu fico mais estressada. Se eu fico mais estressada, eu tenho menos energia. Com menos energia, eu vou estar mais cansada, certo? Vou cansar mais rápido. E aí, se eu estou muito cansada, eu vou acumular mais. E aí, eu vou ter mais estímulo visual. E aí, eu vou me cansar mais. E eu vou ficar mais estressada. E eu vou acumular mais. E aí, vira um ciclo vicioso. Então, precisamos quebrar esse ciclo. Primeira coisa. Aí, nós já vamos para a mão na massa. Mão na massa. Aqui, ó. Pera aí. Faz assim comigo. Faz. Mão na massa. Bora botar a mão na massa. Bora botar a mão na massa. Bora. Vou botar a mão na massa. E o primeiro, mão na massa, é exatamente isso. Lembrar da regra do cérebro cansado. Eu não vou pegar para destralhar de noite, depois de um dia inteiro de serviço. Eu não vou destralhar quando a minha mente já está cansada. Eu não vou destralhar se eu tenho dificuldade em destralhar, eu não vou destralhar 4 horas seguidas. Vou pegar o dia do destralhe, 4 horas seguidas. Quem já tem facilidade, beleza, consegue ficar ali 4 horas e chega o chiclete. Mas se eu já tenho dificuldade, porque aqui agora a gente está falando das pessoas que têm uma dificuldadezinha, um mais apego, uma dificuldade de estralhar, que não tem tanta facilidade nisso. Aí vai pegar 3, 4 horas seguidas de destralhe. Não fazer decisões grandes à noite. Então, uma dica. Como é que eu coloco isso aqui em prática? Como é que eu coloco essa regra do cérebro cansado em prática? Minha irmã, você tem dificuldade, destralhar para você ainda é um desafio grande? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar ali todo sábado, de manhã, 15, 20 minutos de destralhe. Pronto, então hoje decidi, a partir de hoje, todo sábado, de manhã acordei, tomei café, estou descansada, o cérebro está zerado, vou fazer o quê? 15 minutos para destralhar. Aí você seleciona assim, uma categoria, uma gaveta, uma caixa, um maleiro, 15, 20 minutos, todo sábado pela manhã. Certo? Isso é uma forma de você corrigir, eliminar esse problema do cérebro cansado. Ok? Segundo, técnica da decisão reduzida. Quanto menos decisão eu tiver que tomar, mais assertiva eu vou ser. Então, se você colocar 10 caixas, vou pensar, vou doar. Que mais? Doar, levar para casa do fulano, guardar para não sei quem, e vai lá 20 caixas, seu cérebro vai cansar rapidinho. O córtex pré-frontal, que a gente estava falando, ele cansa rápido quando ele precisa tomar muitas decisões. Então, quanto mais decisões você toma, pior ficam as próximas decisões. Então, como é que eu corrijo isso? Na prática. Você vai pegar 3 caixinhas ou 3 saquinhos, 3 sacos de lixo, 3 só. Fica, sai, vou pensar. Ponto. Ou então, uso, não uso, dúvida. Pronto. Você vai eliminar, você vai simplificar para o seu cérebro.
E aí você vai, direto no uso, direto no não uso, direto no dúvida. Pronto. Certo? No destralhe, como é que isso funciona? Se a gente for pensar nessa questão aqui, na técnica da decisão reduzida, ou nesse cansaço que vem diante de muitas decisões, no destralhe, como é que isso funciona? Me conta se isso já aconteceu com vocês. Começa meu destralhe, empolgadíssima. Quem? Quem começa a destralhar empolgadíssima? Aí dá 20 objetos, aí já começa a travar. Aí já não estou mais tão motivada, já não estou mais tão empolgada assim. Aí dali para frente já está assim, eu vou guardar isso aqui porque só por garantia. Vou guardar isso aqui porque vai que precisa. Fala. Vou guardar por garantia. Vou guardar por garantia. Isso é porque o seu cérebro já cansou. Não é falta de disciplina, não é falta de força de vontade. É cansaço mental real, gente. É físico. Não adianta a gente querer lutar com isso. É real, é cansaço mental real. Então, ao invés de ficar se perguntando, eu fico, isso não fica, eu uso, tem valor emocional, mas se eu precisar, simplifica. Uso, não uso, dúvida. Ok? Certo até aí? Menos categorias é igual a menos dúvida, que é igual a menos desgaste. E aí, mais sucesso, tá? Próximo ponto é a técnica do desapego progressivo. Vai devagar, minha irmã. Se você já tem dificuldade nisso, vai devagar. Para ir treinando o seu cérebro a desapegar. Começa pelo emocional leve. Então, se você já tem uma dificuldade, aí você não vai começar, sei lá, não gosto de destralhar. E o item que eu mais tenho dificuldade é sapato. Aí você vai primeiro no sapato? Não. Pega leve, seja gentil com você mesma. Vai treinando o seu cérebro aos pouquinhos. Deixa aquele emocional pesado para depois. Para daqui a alguns sábados. Certo? Que aí você vai treinando o seu cérebro devagar, de forma leve. Outro ponto, substituir perda por propósito. Lembra que eu falei da recompensa? Pois é, minha irmã, a gente precisa virar essa chavinha. Porque senão o negócio não vai mesmo, não. Eu preciso substituir. Peraí, não, eu não vou doar. Eu vou abençoar minha irmã. Não, eu não vou perder, eu vou abençoar fulano. Vou passar isso aqui para ele. Não, eu não vou perder esse item. Eu vou ganhar espaço na minha casa. Eu vou trazer leveza para a minha rotina. Percebem como que já dá até uma outra... já até não soa mais leve? Ao invés de falar assim, eu vou doar. Eu falo assim, eu vou liberar espaço na minha casa, eu vou ganhar espaço e eu vou gerar leveza no meu dia, na minha rotina. Não fica mais leve até para a gente ouvir? É ou não é? E parece bobo, mas são coisinhas que a gente vai repetindo e isso vai colocando o cérebro aqui, ó. Não. Sabe? O cérebro fica ali, não pega não. Não tira daqui não. Agora, se eu comer, não é? Agora, se eu começo a falar, não, peraí, eu quero espaço. Eu vou gerar leveza, eu quero mais leveza. Eu quero a minha rotina simplificada, eu vou simplificar. Isso vai virando chave no nosso cérebro. Então, eu preciso tirar essa ideia de perda e substituir por propósito. Porque aí o meu cérebro vai entender que ele não está perdendo, ele está ganhando. É bom. É bom que vai vir, o resultado é bom. Isso linka com a reprogramação mental, que são frases que me ajudam a destravar. Então, você vai repetir para você mesmo, não, peraí. Eu posso acessar essa memória sem esse objeto. Eu posso. Não, eu estou escolhendo leveza. Entre escolher esse objeto e escolher leveza, eu estou escolhendo leveza. Eu não preciso guardar tudo para me sentir segura. Você vai repetindo, você vai falando isso para você mesmo, de preferência em voz alta. Porque aí você vai virando as chavinhas. Lembra? Chavinha em chavinha, nossa mente vai sendo renovada. E aí, pode passar para frente, por favor, Clarissa. E aí, o que a casa organizada gera no meu cérebro? Clareza mental. Lembra das tomadas de decisões? Eu vou ter mais clareza, eu vou estar mais descansado, para quando eu precisar tomar decisões importantes, eu vou estar, boa, pronta. Sensação de controle, de estou dando conta, está tudo bem, está leve, estou caminhando, está dando tudo certo. Consequentemente, reduz a ansiedade
e, consequentemente, mais energia para o que realmente importa. Para minha família, para minha vida pessoal, para o que eu faço para a obra. Então, mais energia para aquilo que realmente importa, para as decisões importantes. E agora, ficou tudo claro até aí, minhas irmãs? Tudo tranquilo? Está fazendo sentido? Dá para aplicar? Vai todo mundo começar no próximo sábado? Então tá. Então agora você vai fazer o seguinte, Clarissa. Põe aquela musiquinha pra gente, por favor. Mulheres, fecha os olhos, libera sua mão agora, ó. Libera tudo. Libera a mão, solta a caneta. Fica numa posição confortável, sentadinha. E você vai fechar os seus olhos. Respirem bem fundo. Nós vamos fazer uma viagem agora com a nossa mente. Lá na sua casa ou no seu escritório. Eu quero que você pense em um objeto da sua casa que você sabe que deveria destralhar, mas não conseguiu ainda. Pode ser roupa, um presente, um objeto antigo, algo que você pensa pode ser útil um dia. Visualize esse objeto. Onde ele está na sua casa? Há quanto tempo ele está lá? Quantas vezes você já pensou em tirar e não tirou? O que esse objeto representa para você? Uma fase? Uma pessoa? Uma expectativa? Agora vocês vão pegar o seu papel e a sua caneta. Podem abrir os olhos. Vocês visualizaram esse objeto. Agora vocês vão continuar refletindo. E vocês vão responder aí, só você e Deus, no seu papel. Vocês vão responder as seguintes perguntas. Por que eu ainda não consegui me desfazer disso? Por que você ainda não conseguiu se desfazer disso? O que eu tenho medo que aconteça se eu tirar isso? Isso representa quem eu sou hoje ou quem eu fui um dia. Eu estou guardando utilidade ou emoção? Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essas perguntas. Elas estão no telão, para quem quiser ler. Peço ao Senhor para colocar luz, para acender a luz. Que eu tenho medo que aconteça se eu tirar isso.
quem eu sou hoje ou quem eu fui? Estamos guardando utilidade ou emoção? Responderam? Mais um minutinho. Não acabou, não. Senhor Jesus. Coloca luz em nós, Senhor. Isso, Senhor Jesus. Esse é só o começo de uma conversa com o Espírito Santo, tá? Vocês vão continuar essa conversa com ele. Sei que vocês começaram a escrever, vocês vão levar para casa e vão continuar essa conversa com ele. Pronto? Fechem seus olhos novamente. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Às vezes nós não conseguimos soltar coisas, amadas, porque o nosso coração está preso nelas. Quem puder, continue com os olhos fechados. Deixe o Espírito Santo continuar colocando luz. Continua a sua conversa com ele. Enquanto você vai ouvindo o que eu vou dizendo, você continua a sua conversa com o Espírito Santo. Ele está colocando luz. Talvez, irmãs, ainda de olhos fechados, reflitam que talvez o problema nunca tenha sido falta de espaço na sua casa, mas excesso de peso que você nunca soltou. Talvez o que você precisa destralhar hoje não é só a sua casa, mas tudo aquilo que tem pesado o seu coração. Então agora, com os olhos fechados, pergunte para você mesma: eu posso honrar essa memória sem esse objeto? O que eu ganho ao deixar isso ir? Quem eu me torno quando eu libero isso? Destralhar não é perder, é escolher o que continua ocupando espaço na sua vida e no seu coração. Destralhar não é perder, é escolher o que continua ocupando espaço na sua vida e no seu coração. Podem abrir os seus olhos. Amadas, organização não é sobre perfeição. Organizar a nossa casa não tem a ver com perfeição. Organizar a nossa casa tem a ver com criar um ambiente onde o meu cérebro possa descansar. Fala comigo assim: o meu cérebro precisa de descanso. Mais alto. O nosso cérebro precisa descansar. Amadas, como o nosso cérebro, a nossa mente precisa de descanso. A gente está num mundo hoje que nos bombardeia de estímulos, de informações o tempo todo. E junto com esse tanto de estímulo e tanto de informação que eles jogam na gente, sabe o que eles nos dizem também?
que a gente tem que fazer caber. Lembra do exemplo da gaveta que eu dei, quem estava aqui na nossa outra conversa sobre o destralhe? Eu dei o exemplo da gaveta. Que quando a gente tem uma gaveta que cabe 30, normalmente a gente olha para 50 peças, cabe 30 peças. Aí a gente olha para 50 peças, a lógica é o quê? Preciso eliminar 20, porque cabem 30. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente olha para 50, olha para o espaço e pensa, eu preciso fazer caber. Não é? E o mundo está nos ensinando isso, que a gente precisa fazer caber tudo no nosso cérebro, no nosso dia, na nossa rotina. Só que, amadas, o nosso cérebro não foi programado para isso. O mundo diz que a gente precisa fazer caber tudo que está chegando. Que o nosso cérebro precisa processar tudo, filtrar tudo e dar conta de tudo. Mas ele não foi programado para isso. E isso tem adoecido o nosso cérebro, a nossa mente. O nosso cérebro e a nossa mente precisa descansar e precisa destralhar. Precisa selecionar o que fica e o que sai. Não precisa fazer caber. E aí agora nós vamos para a decisão prática. Vamos para a decisão prática? Passa para a gente, por favor. Agora todo mundo fica de pé, que nós já vamos encerrar. Escolhe uma pessoa aí do seu lado. Aliás, pode escolher. Já pode escolher. Pega a dupla. Pega uma pessoa aí do seu lado. Porque nós vamos agora para uma decisão prática. Nós vamos trazer para a ação real. Porque teoria sem prática resolve alguma coisa na vida? Saber, o conhecimento sem o fazer resolve, transforma alguma coisa na vida? Não. Então nós vamos trazer para ação real. E vocês vão hoje, agora, escolher uma dessas duas ações aqui, ó. Desse objeto que você visualizou, sabe? O objeto que você pensou. Nós vamos escolher uma dessas duas aqui, ó. Quem já está no nível hard de coragem, vai na opção 1. Vou destralhar esse negócio essa semana. Hoje, eita! A noite é uma criança. Quem ainda tá, Aline, ó, o Senhor tá colocando luz, mas calma aí, vamos devagar. Não tem problema, fica na opção 2. Ainda não consigo, mas eu vou dar um passo. E aí, sugestão de passo. Vai lá, pega esse objeto, põe em outro lugar. Tira uma foto, registra. Decide uma data, defina uma data para você chegar na decisão sobre aquele objeto ali. E, principal, a luz. Então você vai começar, se você escolher a opção 2, você vai começar a conversar com o Senhor sobre isso. Senhor, o que está acontecendo aqui, que aquilo ali eu não consigo deixar ir? Aí você vai começar uma conversa com Ele hoje. Promete? Quem escolher a opção 2, prometem para mim? Tá, então aí ó, 3 segundos para você tomar a sua decisão. Pronto. Decisão tomada. Você vai agora fazer um compromisso. Você vai compartilhar para essa dupla aí, ó, para a pessoa que você escolheu. Você vai compartilhar essa sua decisão. Você vai fazer um compromisso com ela. Vai. 1 minuto. Você firmar esse compromisso aí, ó. Você vai contar para ela, compartilha com ela qual foi a sua decisão. Não precisa falar sobre o objeto se não quiser, não tem problema. Mas compartilha a sua decisão com a sua dupla. Amém? Compartilhou, fez o compromisso. Fez seu compromisso, mulher? Amém ou misericórdia?
Amém ou misericórdia? Amém. Eita, que o prosa rendeu. Volta pra cá. Firmou o compromisso? Compromisso firmado? Amém? Se vocês quiserem depois, ó, continua conversando com a sua dupla pelo WhatsApp, vai mantendo informado, ó, consegui dupla, tá lá, ó, tira foto. Antônio tá aqui me apressando, eu falei que na hora que ela me apressasse eu ia fazer assim pra ela. Clareza, amadas, prestem atenção aqui. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Clareza sem ação não transforma. Hoje você começou um movimento, amada. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Hoje você começou um movimento. Amém? Sua casa não está cheia de coisas. Ela está cheia de decisões adiadas. E hoje você começou a decidir. Hoje você tomou decisão. Amém? Então agora você vai dizer para mim assim, ó, bem alto. Libera o corpo aí. Libera o corpo. Isso. Eu quero que venha daqui, tá? É para vir daqui, ó. Diga bem alto comigo assim, ó. Eu escolho o que continua ocupando espaço na minha vida e no meu coração. Mas passa aí para mim, por favor, Clarissa, que agora nós vamos ler, que nós vamos falar bem alto. Mais alto, hein? Veio daqui, ó. Agora eu quero daqui, ó. Beleza? Vamos juntas? 1, 2, 3 e... Eu escolho o que na minha vida e no meu. Amém, amadas. Amém. Palmas para vocês. Podem se assentar. Amém. Que o Espírito Santo continue a prosa que ele começou com a gente hoje.